Boa tarde, estamos aqui na Grand Place de Bruxelas, de onde nós vamos transmitir hoje o nosso programa de música clássica. Preciso lembrar vocês que do dia 31 para o dia 1º vai ser realizado na nossa sede, na Rua Serranos, número 90, no bairro da Saúde, o Réveillon do PCO. A esquerda pequeno-burguesa tem nos criticado dizendo que essa atividade é, na verdade, uma atividade pequeno-burguesa. Então, eu gostaria de, além de mandar uma mensagem de Feliz Ano Novo para vocês, mostrar uma coisa muito interessante que aconteceu aqui nessa praça no ano de 1847 para 1848. Aqui nessa placa está escrito que no dia de ano de 1847 para 1848 houve uma festa de Réveillon organizada pela Associação Democrática, ao qual esteve presente ninguém mais, ninguém menos do que Karl Marx. Marx viveu aqui em Bruxelas numa época de exílio e no ano de 1847 ele elaborou junto com Engels o Manifesto do Partido Comunista. Manifesto este que foi totalmente escrito numa casa onde ele morava, não muito longe daqui, ainda no centro da cidade, mas numa outra localização. Quanto ao nosso programa de música clássica, nós vamos falar hoje de duas óperas de Giuseppe Verdi. Esse é o nosso programa número 5 das óperas completas de Verdi. Nós vamos falar da ópera I Due Foscari, baseada num texto de Lord Byron, e a ópera Giovanna d'Arc, baseada num texto de Friedrich von Schiller, um dos expoentes do classicismo de Weimar na Alemanha, junto com o poeta Goethe. A primeira ópera de que nós vamos falar, I Due Foscari, ela teve problema com a censura. No último programa eu falei para vocês que o Verdi teria que um contrato com o Teatro La Fenice de Veneza, mas seria muito delicado ele apresentar essa ópera lá, porque a família Foscari era uma família de Veneza e um dos seus descendentes ainda estava vivo. Então, essa ideia de fazer uma ópera sobre esse texto do Byron foi abandonada em favor do texto do Victor Hugo Hernani, que deu a ópera Hernani de Verdi, da qual nós falamos no programa passado. Mas, finalmente, o Verdi conseguiu um contrato com o Teatro Argentina de Roma, onde ele se propôs a fazer um texto sobre os Medici, Lorenzino de Medici, mas o teatro rejeitou e eles tinham já começado a realização do libreto do Due Foscari, que coube também ao libretista Piave, do qual que também foi o libretista das duas últimas óperas de Verdi, Hernani e Os Lombardos alla Prima Crociata. Essa ópera teve um grande sucesso e acabou tendo 17 récitas, tamanho foi o sucesso dela. É uma ópera interessante porque ela trata de um assunto que realmente aconteceu, que a família Foscari era a família que governava Veneza. O Doge de Veneza, quer dizer, o nobre governante da República de Veneza, que era chamada La Serenissima, o filho dele foi acusado de assassinato e estava no exílio. Aí ele volta para um novo julgamento, e esse é todo o assunto da ópera. Ele volta para um novo julgamento, e nesse julgamento ele acaba sendo condenado. E ele tem um rival, e esse rival é a principal testemunha de acusação contra ele.
No final, ele acaba sendo julgado e novamente mandado para o exílio. E a família que tramou contra ele também tramava contra o Doge e acaba pedindo numa reunião que o Doge renuncie ao cargo. Então esse daí é uma ópera muito interessante porque é uma daquelas óperas ou daqueles romances do século XIX em que o vilão da história é que acaba se saindo bem e o mocinho acaba se dando mal. Então esse é todo o assunto da ópera. O enredo é muito simples, inclusive houve dificuldade na dramatização desse texto, pelo fato de que era um poema, eles teriam que dramatizar esse texto e a dramatização era complicada, porque o texto não tem muita ação, mas era baseada num fato real que acabou culminando com a deposição do Doge de Veneza, que era da família Foscari. Hirou e Foscari, obviamente, quer dizer, os dois Foscaris, se trata do Doge e do seu filho que é mandado ao exílio, onde ele acaba morrendo segundo o enredo da ópera. A outra ópera do Verdi, de que nós vamos falar hoje, é Giovanna d'Arc, que se trata de uma personagem real da Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc, que liderou as tropas francesas contra os ingleses e acabou e o resultado dessa ação dela terminou na vitória dos franceses nessa guerra, que ficou conhecida na história como a Guerra dos 100 Anos, embora não fosse exatamente uma guerra entre a Inglaterra e a França, e nem tampouco uma guerra que durou 100 anos. Durou um pouco mais do que 100 anos e teve diversos períodos de trégua. A ideia era fazer uma ópera baseada no texto de Schiller, a Donzela de Orleans. Mas Verdi recorreu ao seu antigo libretista, não mais fazendo as óperas com Francesco Maria Piave, mas fazendo as óperas com Temístocles Solera, que foi o libretista do Nabucco, e também de sua primeira ópera, Roberto, Conde de São Bonifácio. Essa ópera, para essa ópera, o texto definitivo de Solera, o próprio Solera afirmou categoricamente que ele não baseou o seu texto no drama de Schiller, mas que é um texto totalmente original. O texto de Schiller, ele apenas parte desse texto é histórico, o resto é invenção da cabeça dele, né? Por exemplo, ele inventa um romance entre Joana d'Arc e o próprio rei da França, o Delfim da França, né, que era o primeiro candidato ao trono francês, né, e coisa que na realidade não existiu. Mas para falar dessa ópera, nós temos que situar essa ópera historicamente. Nós estamos às vésperas do Risorgimento, que é a unificação italiana. Essa ópera, se eu não me engano, é de 1847. E o Risorgimento se daria 14 anos depois, em 1861. E as óperas de Verdi fizeram parte como uma propaganda desse movimento de unificação italiana contra o jugo austríaco. Então também o fato de ele não poder apresentar a ópera em Veneza é porque Veneza era aquilo que estava o domínio mais importante da coroa austríaca. Bom, a ópera trata de um fenômeno histórico que é a criação, que resultou na criação do sentimento nacionalista dos franceses. E o resultado da Guerra dos 100 Anos foi a unificação definitiva da França
que a partir de então passou a constituir um reino totalmente unificado, com as dimensões praticamente iguais às dimensões que a França tem nos dias de hoje. Bom, a Guerra dos 100 Anos começou no ano de 1337 e ela se deu por um problema relativo às ordenanças medievais. Em 1066, quase 300 anos antes, os normandos invadiram a Inglaterra, ou seja, a Inglaterra passou a ter um governo francês no trono, que durou bastante tempo, esse domínio dos normandos sobre o trono inglês, e isso propiciou com que o rei da Inglaterra, que foi o Guilherme o Conquistador, desse aos seus súditos títulos de vassalagem no território francês, sobretudo na Normandia. E depois, quando começa a Guerra dos 100 Anos, o que acontece é o seguinte: o rei da Inglaterra era Eduardo III, e ele, com a morte do rei da França, deveria subir ao trono Filipe VI. Mas o rei Eduardo III da Inglaterra, por ser o parente mais próximo do rei que havia morrido, do rei francês que havia morrido, ele reivindica o trono da França. Aí os franceses fazem uma reunião nas cortes e dizem que a linhagem dele era a linhagem materna. A linhagem de Eduardo III da Inglaterra era uma linhagem materna. E pela lei sálica, a mulher não poderia transmitir o trono, nem poderia reinar, nem poderia transmitir o trono a um dos seus filhos, a menos que houvesse um homem na família. E essa é uma lei que vigorou até o fim da monarquia francesa e portanto, a França sempre foi governada por homens. A França nunca teve rainha, o governante sempre teve reis. E isso cria um problema, mas finalmente o Filipe VI é coroado na Catedral de Reims, na França, como o rei da França. E Eduardo III, por questões diplomáticas, acaba aceitando a coroação de Filipe VI. No entanto, a França reivindicava as suas posses sobre Flandres, que é essa região onde nós nos encontramos aqui hoje, E também incluía parte do território francês, onde é hoje a cidade de Lille, e uma parte do território onde hoje ficam os Países Baixos. Só que aqui se desenvolvia uma burguesia que baseava o seu comércio, sobretudo, na comercialização de tecidos. E o produto, a matéria-prima desses tecidos, vinha da própria Inglaterra. Então a burguesia de Flandres trama, junto com a Inglaterra, não aceitar a ascensão de Filipe VI. Então aí começam as guerras e a Inglaterra, com a ajuda dos rebeldes de Flandres, acabam obtendo diversas vitórias contra o rei da França. Pouco tempo depois, essa guerra é interrompida por causa da crise provocada pelo alastramento da peste negra ou a peste bubônica, que dizimou 1/3 da população europeia, o que acabou também enfraquecendo o exército dos dois lados e contribuiu para o próprio fim do feudalismo na França. Mas não foi a única coisa que contribuiu para o fim do feudalismo na França. A Guerra dos 100 Anos ela é historicamente dividida em 4 etapas. Na última etapa aparece uma personagem muito importante,
que era uma moça chamada Joana, né? Joana d'Arc, que ela tem visões místicas e ela recebe a instrução do arcanjo Miguel de que ela deve liderar as batalhas junto ao Delfim, que seria o sucessor ao trono da França, isso 100 anos depois, porque a guerra demorou 5 gerações de reis até ser concluída, né? E ela lidera um exército de 5.000 soldados contra os ingleses e acaba obtendo vitórias, recuperando diversos terrenos, por exemplo, diversos terrenos na Normandia e o cerco à cidade de Orleans, por isso que ela é chamada de a Donzela de Orleans. Ela liberta a cidade e isso cria uma situação muito interessante, porque um dos objetivos do feudalismo era você dar terras a um determinado nobre, alguém que tivesse uma linhagem nobiliar, e esse nobre contribuiria com o seu suzerano, que na maior parte das vezes era o rei ou o imperador, com os seus exércitos. Quando o rei entrasse em guerra, o seu vassalo teria que ajudá-lo com os seus exércitos. Então as guerras, elas se davam sempre como uma questão de honra. Você tem que proteger o seu rei, você tem que proteger o seu suzerano, né? Então era dado nessas relações de confiança, relações de amizade e relações dos juramentos feudais. Mas no caso das batalhas a que pertenceu, da quais participou a Joana d'Arc, eram batalhas efetivamente nacionalistas. E essas batalhas acabaram reunindo a população. Muitos camponeses se uniram aos exércitos franceses. Então ali nós não tínhamos mais exatamente uma questão de honra, uma questão de vassalagem, mas nós tínhamos um movimento de caráter nacional para libertar um país dos seus invasores estrangeiros. Isso criou um clima de nacionalismo que acabou resultando no fim da guerra. Antes que a guerra acabasse, parte da nobreza francesa acabou por renunciar à ajuda de Joana d'Arc, sobretudo pelo fato de que ela comandava um exército que não era um exército de nobre, e eles entregaram um bispo francês, a acusou de heresia e a entregaram para os ingleses. E os ingleses a julgaram, a acusaram de bruxaria, e ela acabou sendo condenada à morte e morreu na fogueira. Apenas em 1920 é que foi reconhecida como santa e foi canonizada pela Igreja Católica. Mas a guerra continuou, o sentimento de nacionalismo dos franceses continuou, e no ano de 1453 a guerra acabou. E foi o ano que também os turcos tomaram Constantinopla, e o que marca historicamente, não tanto historicamente, mas digamos formalmente, o fim da Idade Média. Porque aí se estabelece o fim do Império Romano no Oriente, fecha-se o cerco contra Constantinopla e o comércio com as Índias é interrompido. Então começam as grandes navegações para a busca de outras rotas marítimas, o que dará início a uma nova era em que será predominante não tanto a aristocracia ou
as cortes europeias, mas sobretudo a ação dos capitalistas mercantilistas. Isso coloca o fim à Idade Média, dando início àquele movimento que ficou conhecido como Revolução Comercial. E esse é mais ou menos o assunto que a ópera trata, né? A ópera realmente se separa muito do texto de Schiller e é uma ópera que vale muito a pena ser ouvida, ser assistida, apesar de que muitos críticos falaram mal dessa ópera. No entanto, alguns a elogiam, sobretudo pelas áreas, né, os momentos em que o solista se destaca. Existem diversas gravações dessa ópera, né, com Renata Tebaldi, com Plácido Domingo, Montserrat Caballé e recentemente, em 2013, uma gravação com Ana Netrebko, com um soprano russo de destaque, e o próprio Plácido Domingo. Então nós vamos ficando por aqui e na próxima semana nós retornamos com mais uma ópera de Giuseppe Verdi.